Vereador Zanella, se abriu um caminho para Erechim no governo federal, né? E vocês já aproveitaram essa primeira investida em Brasília com resultados positivos, né? É isso, Júlio. O nosso papel enquanto vereadores do município, tanto eu como o vereador Serginho, e eu agora também na condição de primeiro suplente de deputado federal, nós temos os caminhos abertos em Brasília, com a eleição do presidente Lula e com a nomeação de pessoas que representam o Rio Grande do Sul, como é o caso do Paulo Pimenta, que foi o deputado federal mais votado da nossa legenda e que hoje é ministro da Comunicação Social do governo federal. Além disso, o Edgar Preto também assumiu a presidência da CONAB e também tem um papel importante de intermediação conosco lá em Brasília. E além disso, nós temos 6 deputados do Partido dos Trabalhadores e mais o senador Paulo Paim. Então nós procuramos, nesta ida a Brasília, abrir essas portas, abrir possibilidades para o município de Erechim, para a região do Alto Uruguai, projetos importantes como o caso do restaurante para o Instituto Federal aqui no bairro das Três Vendas. O vereador Serginho depois pode falar de vários projetos que ele encaminhou, mas ao mesmo tempo estabelecemos uma ponte com os nossos deputados e com o nosso senador Paulo Paim, e resultado disso estamos também beneficiando o município de Erechim com emendas no valor total de R$ 1.070.414. Recursos que vêm do deputado Alexandre Lindemeyer, que foi um valor expressivo, 490 mil, o Denilson Marcon com 100 mil, o senador Paulo Paim com 330.414 e mais a deputada Maria do Rosário com 150 mil, somando mais de R$ 1 milhão em obras na área da agricultura, na saúde, na área de praças e na área da cultura. Então, várias áreas estão sendo beneficiadas. Só na saúde são mais de R$ 500 mil que vai beneficiar a nossa população aqui do município de Erechim. Então, as portas estão abertas, não só para nós do Partido dos Trabalhadores, mas para todos. O presidente Lula tem pedido aos ministros que tem que atender a todos e todas, independente de se votou, se não votou. Ou seja, o governo tem que ser republicano, tem que ser um governo que dialogue com a sociedade, que contemple as demandas da nossa comunidade. Vereador Serginho, dá para dizer que o PT em Erechim e no Alto Uruguai vive um momento histórico? Com certeza, um momento histórico da nossa eleição do nosso presidente Lula. E para nós, enquanto que somos liderança daqui da região, para nós é muito importante o fortalecimento do nosso partido, o fortalecimento do nosso presidente e abrindo as portas, como o nosso vereador Anacleto nos falou, nós levamos várias pautas para lá. Uma das pautas foi no MEC, onde que nós protocolamos junto com o Anacleto, nós protocolamos a reforma, a ampliação da Ruther Miller, né, na frente do Hospital Santa Terezinha. Escola de Educação Infantil, né, importante. Que temos mais de 531 crianças que já estudam lá e nós queremos ampliar isso. Então isso vai em torno de R$ 1,5 milhão. Nós protocolamos também outro projeto também, nós protocolamos a questão da cisterna, que é um problema que nós temos no nosso município, somente no interior, né? Estiagem. Nós protocolamos para a cisterna coletiva. E sei que está saindo um programa ali do governo federal, né, para ser feito essa cisterna para o nosso serviço, para o nosso trabalhador, segurar esse pessoal na agricultura para produzir para a nossa comunidade. Também levamos lá um projeto também da ampliação da OBS do Paiol Grande. É uma necessidade para aquela região, como cresceu bastante. E nosso governo Lula, ele tem uma coisa que ele está abrindo as portas. Então, grandes projetos, se vocês tiverem projetos para levar para a nossa região, para a nossa comunidade, ele está abrindo as portas. Construir junto. Também tivemos uma pauta muito importante, né, Anacleto? O Anacleto também vai poder falar um pouquinho mais, que é a questão do nosso Hospital Santa Terezinha, onde que nós tivemos junto com o presidente da MAU, junto com a vereadora Márcia, junto com o Jacques Arpini,
com o representante do nosso prefeito municipal aqui, o Edgar Marmentini, estivemos fazendo várias agendas. E aí eu acho que o Anacleto coloca um pouquinho da importância dessa agenda que fizemos na área da saúde. Uhum. Então, como disse o Serginho, nós levamos uma pauta construída junto com a direção da Fundação Hospitalar Santa Terezinha, na pessoa do Jackson Arpini, que é o presidente, do próprio governo municipal, representado pelo Edgar Marmentini, e que esta pauta também é nossa, da Câmara de Vereadores. Então, nós levamos a reivindicação da possibilidade de instalar o serviço de hemodinâmica no Santa Terezinha. O Ministério da Educação, a equipe que nos recebeu, a doutora Suzana, garantiu que é possível desde que o município e a Fundação Hospitalar cumpram os requisitos. Quais são? Ser um projeto regional para atender toda a região, não pode atender só um município, tem que ter o apoio da AMAL e tem que ter o apoio das instâncias da saúde no estado do Rio Grande do Sul. A partir disso, é possível se instalar o serviço de hemodinâmica, que é o tratamento de alta complexidade para doenças do coração. Então, é muito importante esse serviço. Levamos também a demanda da correção da tabela do SUS, né, porque ela está muito defasada, então os procedimentos do SUS estão com valores muito baixos, então estamos pedindo que o governo federal faça a correção, que os hospitais públicos, como é o Santa, recebam também recursos extraordinários, como receberam agora recentemente os hospitais filantrópicos. Então foi levada essa reivindicação, foi levada a reivindicação para dar prosseguimento ao processo de credenciamento do Santa Terezinha como hospital-escola, porque hoje temos os cursos que a URI trabalha, como é o caso da medicina, enfermagem. Então, o hospital está preparado para ser um hospital ensino ou hospital-escola. Então, o governo federal, nós estamos reivindicando que sejam abertos novamente a possibilidade de ser transformado em hospital. E também levamos a reivindicação dos trabalhadores da saúde, que é o piso da enfermagem. Então, já há um grupo-tarefa de 4 ministérios, coordenado pelo governo como um todo, pela Casa Civil, para que seja construída uma medida provisória para garantir recursos para o pagamento do piso da enfermagem, porque os valores são bastante altos, expressivos, e hoje os municípios, os estados, têm dificuldade para colocar isso em prática. Se fosse fácil, né, já tinha sido colocado em prática, mas há um grupo-tarefa e essa solução está sendo construída para que os trabalhadores da saúde, que foram verdadeiros exemplos, né, nesse período da Covid, pandemia, né, recebam a devida valorização, e o piso da enfermagem vai beneficiar não só os enfermeiros e enfermeiras, como os técnicos, as pessoas que trabalham na área da saúde como um todo. Então, isso também levamos na nossa pauta, nas nossas agendas, junto ao Ministério da Saúde. Fomos muito bem recebidos, né, Serginho? Um atendimento de qualidade e também, assim, muita boa vontade. Sentimos que a equipe do governo está preparada para fazer um bom governo, assim como tem que ser, né? Verdade. Quem se elege tem uma responsabilidade de governar bem o nosso país. Quando eu falei... E também nós queremos aqui salientar que também levamos a pauta, também não na saúde, na educação, no lazer, que foi pedido também uma praça para esse bairro novo, nós protocolamos, estava junto com nós, mas também tem um debate muito grande que é a 153, que liga daqui de Erechim a Passo Fundo. Né? E tu vê quantos acidentes acontecem. Então, o ministro Pimenta, ele deixou as portas abertas para nós, para fazer essa discussão. A ligação entre os municípios, isso é muito importante para escoar a produção, para pensar, né, quem mais precisa. Então, assim, nós tivemos junto ao nosso ministro Pimenta, tivemos uma reunião com o Pimenta na terça-feira de tarde, né, à noite. Tivemos uma janta com eles, e ele nos deixou, abriu as portas para nós, inclusive chamou o chefe de gabinete, o Zamora, né? Isso, o Ricardo Zamora, chefe de gabinete, nos aberto. recebeu no dia seguinte, inclusive, para estabelecer essa relação. Isso. Então foi muito importante. Essa agenda eu acho que foi muito positiva. Temos também o Edgar Preto, que está na Conab. Então temos Fizemos uma reunião também com o Edgar Preto,
Fizemos reunião com o Paulo Paim, que é senador. Fizemos reunião com a Maria do Rosário, que é segunda secretária da mesa da Câmara. Fizemos o deputado Marcão com a deputada Reginete Bispo, que é a primeira suplente que assumiu em Brasília. Fizemos reunião com ela. E fizemos reunião com o Alexandre Lindemeyer, que foi um dos deputados que melhor contemplou é isso a que nossa eu queria região. falar. Eu queria falar da importância do Alexandre. Está a primeira vez, né, que está como deputado federal. Eles abriu as portas para nós e deixou um elo aqui para nós poder trabalhar junto com ele lá e para nossa região. Então ele foi muito, os assessores dele, a gente quer aqui agradecer toda a assessoria dele e enfim, de todos aqueles que nos atenderam muito bem, pensando sempre na comunidade, pensando em nós unir força. Aqui da região tinha em torno de umas 60 pessoas que eram da região, pensando em trazer... Prefeitos, vereadores, Isso. Lideranças de todos os municípios praticamente estavam lá, porque teve a marcha, nós participamos também da marcha dos prefeitos e vereadores em defesa dos municípios. Então, assim, o governo federal abriu as portas e colocou-se à disposição para o encaminhamento de demandas, tanto locais, específicas, como disse o Serginho, como também demandas da região do Alto Uruguai como um todo, da Associação dos Municípios do Alto Uruguai, demandas dos trabalhadores, demandas dos empresários, ou seja, contemplar os diversos setores. E também tem uma coisa que agora nos 100 dias do governo Lula, né? Eles vão anunciar vários projetos que estão no forno para sair. Então, nos 100 dias do governo Lula, vai ter anunciar alguns projetos que já estavam no forno e vai sair logo aí. Então, vários projetos que estamos esperando aí a anúncio dos 100 dias do nosso presidente Lula. Que bom. Eu me somo à grande maioria do público que é leigo politicamente e fico imaginando o tamanho da responsabilidade que vocês têm nesse momento como políticos do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Nós temos o Zanella, está a um passo, diríamos, de assumir na Câmara dos Deputados. Felizmente, a nossa região vai ter, né, ou tem agora a grande chance de ter um representante em Brasília. Nós temos o presidente do Legislativo, que é do partido. Nós temos um governo municipal que é alinhado politicamente. Nós temos um governo estadual que, da mesma forma, está alinhado com o governo federal. E temos o PT no governo federal. É um peso, né? A partir de agora, essa responsabilidade é o momento que, se não se fizer agora... Não, a responsabilidade é bastante grande, mas, ao mesmo tempo, já tem coisas bem concretas que já estão acontecendo. Por exemplo, a merenda escolar estava congelada há 5 anos, já foi corrigida. O prefeito Polis nos dizia hoje, num outro momento, que o município estava com dificuldade já para garantir, porque cada vez o município tem que injetar mais recursos próprios para garantir a merenda das escolas. Ou seja, a merenda escolar não pode ficar 5 anos paralisada, sem correção. É um absurdo. E estava há 5 anos. Outra, mas já foi corrigida, em média de 28% a 39% de correção na merenda escolar. Isso beneficia todas as nossas escolas, municipais, estaduais. E de carona a agricultura familiar, né? E a agricultura familiar, parceria com a agricultura familiar. Outro projeto importante que já saiu do forno é a correção o reajuste das bolsas científicas para os estudantes de graduação e pós-graduação, que estavam também congeladas há 7 anos, se não me engano. Ou seja, são recursos que já estão vindo. Recurso para o combate aos problemas da seca. Eu fiz uma conta aqui, já 3 municípios aqui do Alto Uruguai já foram beneficiados com recursos federais. Erechim, inclusive, 297.984 veio para
o combate à seca. Defesa Civil. Faxinalzinho, 235.800. Benjamin Constante, 167. Então, aqui também já veio, não é muito, mas são 700 e poucos mil reais que estão beneficiando a população do Alto Uruguai e também especificamente Erechim. Então, já tem vários projetos. O programa Minha Casa Minha Vida já foi relançado. Isso. Inclusive, é uma das agendas que nós começamos e que vamos ter que fazer nos próximos dias. Um debate com a os deputados lá nos colocaram à disposição para nós construirmos juntos programas beneficiando moradia popular para as pessoas que hoje ainda pagam um aluguel ou precisa reformar ou ampliar sua casa. Então, são programas assim que estão, ou já saíram, ou já estão sendo pensados e serão colocados à disposição da nossa comunidade. Um dos projetos também que eles estão pensando é Água para Todos, né? O projeto está já em andamento, logo vai sair esse projeto Água para Todos, que é a questão da seca, né? Porque hoje não é só para beber, nós temos o gado, que nós temos que pensar na água para o gado. Então, uma das coisas dentro da seca que vai ser tratado nessa questão aí também desse projeto aí. Pois é, nós temos problemas quando se fala em água, né? Em todos os sentidos. E aqui também, região, Júlio, entra toda essa questão da preocupação ambiental também. Porque não adianta... tem gente que pensa que esse problema da crise climática é coisa de esquerdista ou coisa do tipo. Não, é um problema mundial. E se nós não cuidarmos do nosso planeta, nós vamos mudar para onde para viver? As gerações atuais e futuras vão viver aonde? A nossa agricultura depende totalmente, por exemplo, da preservação da Amazônia e também dos nossos rios e tal. Então, nós precisamos desenvolver um país onde a economia tem que crescer, a agricultura tem que crescer, mas nós temos que preservar. O caso de Erechim é emblemático. Se nós não cuidarmos, nós não temos nem água para tomar. A nossa água é finita, ela pode acabar. Então, nós precisamos ter preocupações. O governo atual tem essa preocupação, agora inclusive na chefia da Marina Silva, que é uma ambientalista, mas assim, sem se descuidar do desenvolvimento econômico. Temos que desenvolver a economia, mas temos que também preservar. Então é nessa perspectiva que a gente entra também os programas de água para todos. Se nós quisermos água para todos, temos que preocupar também com programas de preservação. Zanella, vamos falar um pouquinho mais sobre a sua quase eleição para deputado federal. Faltaram poucos votos, né? Na verdade, 447 votos a mais a primeira suplente, a deputada Reginete Bispo, fez a mais do que eu. Nós poderíamos ter feito isso aqui no Alto Uruguai, inclusive em Erechim, né? Claro que houve também um erro de avaliação de todo mundo. Ninguém acreditava que com 20 mil votos nós poderíamos conquistar a primeira suplência de deputado federal. Todo mundo dizia que nós tínhamos que passar de 30, 35 mil, chegar perto dos 40 mil para estar disputando as suplências dentro do Partido dos Trabalhadores. E houve um fenômeno, que foi os primeiros se elegeram. O Pimenta fez 225 mil votos, a Maria do Rosário fez perto de 160 mil votos. Então, esses deputados que foram os dianteiros fizeram muitos votos. E aí e nós fizemos 7 cadeiras junto com a federação. Elegemos 6 do Partido dos Trabalhadores e uma companheira do PCdoB. Então, nós elegemos 7 deputados federais. E desses 7, então, como o Pimenta, com a eleição do presidente Lula, o Pimenta se tornou ministro. Então, nós estamos com 8 deputados trabalhando em Brasília, um como ministro e 7 como deputados em mandato. E eu me tornei, então, o primeiro suplente agora, né? Mas faltaram apenas 450 votos, vamos arredondar, para eu me tornar, então, primeiro suplente e poderia, então, nesse momento, estar em Brasília representando a região do Alto Uruguai. O que folte para isso acontecer? Faltam muitas coisas, né? Falta unidade, às vezes, internamente no partido, nos partidos como um todo. Foram lançados só em Erechim 7 candidatos a deputado federal. Esses 5 já estão. Se nós tivéssemos reduzido um pouco isso, tivéssemos um pouco mais de unidade, poderíamos ter alcançado isso.
Tem o problema também de que, como o interior é mais difícil lançar, a minha candidatura também nasceu somente há um ano atrás, então foi uma candidatura que não teve uma caminhada de vários anos, então faltou também esta construção com mais tempo, mas o que ficou provado, Júlio, é que nós precisamos ter coragem, temos que colocar nossos nomes à disposição. Eu sei que hoje fazer política é difícil, né? Assim como tu contenta alguém, setores da sociedade, outros te questionam diariamente, mas faz parte. Nós que somos políticos temos que saber conviver. Diz que a política a democracia, isso é democracia. Diz que a política é a ciência que nos ensina a conviver com os contrários. Exatamente. E a gente tem que saber fazer isso com maestria. Né? Então é isso que nós temos que fazer. É claro que nós temos que condenar em todas as hipóteses o que aconteceu no dia 8 de janeiro, ou seja, nós não podemos aceitar que determinados grupos, porque perdem a eleição, vamos depredar o Congresso Nacional, vamos depredar o prédio do Palácio do Planalto ou do Judiciário. Os resultados, eu sempre digo, há 4 anos atrás, quando nós perdemos a eleição com o Fernando Haddad e o Bolsonaro foi eleito, nós fomos para casa, choramos um pouco, mas a vida continua, a gente tem que torcer que quem se elege faça um bom governo. A mesma coisa é hoje. Hoje o Bolsonaro perdeu, ganhou o Lula, mas não é porque o Lula é do nosso partido que nós não vamos cobrar dele políticas públicas, projetos importantes para quem mais precisa. Para nos beneficiar. Nos beneficiar, que eu digo, enquanto população. Sim. Ou seja, a população de Erechim, a população da região, do Rio Grande do Sul, do nosso país, tem que ter políticas que as beneficiem como um todo. E é isso que nós vamos lutar. Na área da educação, da saúde, da agricultura, da moradia, da cultura, do esporte, onde precisar. Do meio ambiente. Como é que pode acontecer do senhor assumir uma cadeira na Câmara dos Deputados? O que precisa acontecer lá em Brasília para vir o convite? Sobe que... No curto prazo, não vamos vender ilusões aqui. No curto prazo é muito difícil, a não ser que haja uma reforma ministerial, porque nenhum deputado vai deixar de ser deputado para assumir um cargo de segundo escalão no governo. Então, os deputados ou assumem como ministros ou continuam como deputados. Então, no curto prazo, esta possibilidade não está colocada. O que existe com mais clareza é 2024, onde vamos ter, com certeza, alguns deputados que devem concorrer a prefeito nas cidades. Isso pode acontecer em Porto Alegre, com a Maria do Rosário, pode acontecer com a Denise, em Caxias, com o próprio Alexandre Lindemeyer, em Rio Grande. Mas nós não podemos ficar esperando, né? Então, nós também estamos nos organizando, né, Serginho? Estamos reunindo o Partido dos Trabalhadores em Erechim, e nós não queremos que aconteça o que aconteceu em 2020. Num período de crise, o PT não conseguiu ter candidatura a prefeito. Então, nós também estamos dialogando internamente que Erechim deve ter, sim, uma candidatura nossa a prefeito em Erechim, até porque Erechim é um município grande, que tem uma estrutura grande e que nós precisamos defender nosso projeto, levar nossas bandeiras, fazer o debate com a sociedade e dar alternativas para a sociedade também, para escolher quem vai governar o município de Erechim. Então, esse é o debate que recém está iniciando. Aqui temos 2 nomes que são representativos, mas o PT também tem outros nomes que poderão fazer parte, tanto para serem candidatos a vereador, como também poder concorrer fazer uma boa nominata, Exato. Nós estamos trabalhando para fazer uma boa nominata dentro do nosso partido, né? E fortalecer, como eu disse no início aqui, o PT ele tem que se fortalecer com a questão do Lula estar lá, com os projetos que tem, né? Eu acho que nós temos que fortalecer e construir o nosso partido para vir mais forte já nessa próxima eleição, ter candidato a prefeito e ter uma boa nominata e eleger mais vereadores do Partido dos Trabalhadores. A convivência do PT com o governo municipal é boa, né? Sim. Nós temos acordo, inclusive, na Câmara de Vereadores com os partidos que hoje governam o município, só nós não estamos no governo. Então, nós temos autonomia também. A maioria dos projetos a gente tem votado favorável, mas se tem algum projeto que a gente
Vocês têm uma liberdade. Sim, nós temos essa liberdade, assim, bem tranquilo. A relação com o prefeito Polis também é sempre muito boa, a gente tem boas relações, mas a gente preserva a nossa autonomia, né? De termos os bons projetos, vamos defender juntos, inclusive em Brasília, questões que a prefeitura precisa, como foi o caso agora, fizemos agendas conjuntas com o secretário Marmitini, com o presidente do Santa Terezinha, com a MAL, porque é nosso papel, nós não podemos trabalhar apenas pensando na próxima eleição, nós temos que trabalhar pensando naquilo que a população mais precisa, e as coisas que a população precisa são urgentes, não pode esperar o ano que vem para resolver, ou daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Temos que construir juntos. E os projetos que vêm geralmente para a Câmara são projetos que é da defesa do Partido dos Trabalhadores, que é a saúde, que é as moradias, que é o esporte, que é o desenvolvimento do município. Então nós não temos como não votar esses projetos. São projetos bons que é da pauta do próprio do Partido dos Trabalhadores, né? Dá para dizer também que se está ensaiando aí uma dobradinha, Polis e o PT nas próximas eleições, não? Olha, nós não trabalhamos com esta possibilidade porque ela não está colocada nesse momento. Ou seja, nós em Erechim hoje, o Polis tem uma dobrada já, né? Polis e Tirelo. Nós não estamos no governo, então nós não podemos trabalhar com uma possibilidade que hoje ela não é real. Ela não é concreta. Agora, o que nós precisamos nos preparar? Preparar para concorrer, termos candidatura própria. Bom, se lá no final, na hora de definir as candidaturas, houver possibilidade de coligação, isso ela sempre poderá acontecer. Prova disso que o presidente Lula hoje foi eleito numa grande coalizão nacional. Então não é proibido e também não significa que não pode acontecer. Mas neste momento ela não está colocada assim na nossa ordem do dia. Ou seja, vamos nos preparar para disputar a eleição com candidatura nossa própria. Se surgir possibilidades, bom, na hora da negociação vamos ver. Não vamos fechar a porta, né? As portas nunca podem estar fechadas. É construir ponte e não destruir ponte. Exatamente. Tá certo, então. Câmara de Vereadores, trabalhando, como disse o Zanella, junto com o governo municipal. O poder legislativo de Erechim, ele é um poder assim bem calmo, tranquilo, sereno. Nós não temos grandes polêmicas, né? Mas temos grandes problemas que passam ali por dentro, né? Na verdade, tudo que se passa dentro do município se passa pela Câmara de Vereadores. Então, nós somos um poder que trabalha muito em prol da sociedade e junto com o governo municipal. Não tem como nós não trabalhar assim. Inclusive pro estadual também, porque nós não só trabalhamos com o município, com muitas pautas. Por exemplo, vamos tratar aqui a questão das ligações dos municípios, também passou pela Câmara de Vereador, que é feito cada município fazer sua parte para sair a ligação até o município de Itatiba do Sul. Então, nós trabalhamos no geral. Um problema mais localizado. O grande problema que a gente vê hoje é o problema da água tratada para a população de Erechim, que, aliás, tem previsão de mais um fim de semana com água abundante e à vontade. Né? Qual é a solução para o problema da água? Passa pela Câmara de Vereadores, passa pela Prefeitura, afinal de contas, é o Judiciário que está emperrando. O que acontece? Na verdade, tem um problema que foi resolvido, pelo menos provisoriamente, que foi a transposição do Rio Cravo. É importante a gente destacar isso, que quando o Lula foi presidente, depois também foi concluído na época do governo Dilma, nós conseguimos a fundo perdido um recurso de mais de 30 milhões que garantiu a transposição do Rio Cravo. Isso, Júlio, fez com que esses 3 últimos anos que tivemos secas, nós não tivéssemos falta de água em Erechim. Ou seja, senão nós teríamos vivenciado racionamento provavelmente nos 3 anos, nos 3 últimos anos. Então, esta solução ela foi construída nos últimos anos e é importante, por isso, as parcerias. Município, governo estadual, governo federal. Ou seja, independente de quem está no governo, nós temos que fazer parcerias. Por outro lado,
nós não podemos viver eternamente nessa situação de judicialização, de não ter uma solução para a questão da Corsã em Erechim. Se não houver uma solução nos trâmites normais, Erechim tem que pensar um processo de municipalização da água. Eu acho que é um caminho, né, É um caminho a ser pensado para este ano que vem, no mais tardar, a gente tem que buscar algum outro caminho, porque do jeito que está, ela está complicada. Porque a Corsã daí não faz investimentos, os recursos do fundo estão lá parados, não podem ser investidos. A Corsã não tem mais contratado servidores. Não então, temos nenhum metro de esgoto tratado, não foi cumprida a sua parte. Então isso não pode perdurar. Então é uma questão também ambiental, é uma questão de saúde pública, é uma questão de garantia de um bem fundamental, que é a água, né? É uma questão de vida. Então é um tema que está sempre presente em nossas agendas e nossos desafios. Solução a curto prazo? Eu acho que a única solução nesse momento que se avizinha é a possibilidade de municipalização. Mas isso é uma minha opinião. O governo municipal que também vai estar pensando alternativas. Mas é um caminho a municipalização. Tá certo, então. Tem algum outro tema que vocês gostariam de... Nós estamos construindo, através das emendas impositivas que a Câmara faz, nós estamos construindo um projeto que podemos talvez dialogar nos próximos dias, quando ele chegar à Câmara, que é um projeto que vai beneficiar, que vai possibilitar recursos para os jovens que queiram ainda, tem poucos que querem permanecer no meio rural, então nós queremos incentivar esses jovens que querem permanecer, e também aqueles agricultores e agricultoras que querem produzir de forma orgânica ou agroecológica alimentos de qualidade para a população. Então é um projeto que está no forno, né, através das emendas impositivas da Câmara de Vereadores, então eu destinei para isso, e estamos construindo junto com o Poder Executivo, com a Câmara de Vereadores e também com as entidades ligadas à agricultura. Então, a Secretaria Municipal da Agricultura, o SUTRAF Alto Uruguai, o SUTRAF de Erechim, as cooperativas, enfim, estamos dialogando e construindo esse projeto para beneficiar a população de Erechim, especialmente esses dois setores, jovens rurais que queiram permanecer e agricultores que queiram produzir de forma orgânica e agroecológica, alimentos de qualidade para serem consumidos por todos nós. Verdade. E nós queremos falar também um pouquinho da questão da Câmara de Vereador, que esse ano, no início do ano aí, nós já destinamos 5 milhões para fazer as lâmpadas LED. Então a Câmara de Vereador é parceira sempre, por isso que nós falamos antes que trabalhamos junto com o Poder Executivo. O ano passado já foi destinado em torno de 2 milhões e meio para fazer 17 ruas, o asfalto. Também se vocês ir lá dar uma olhada hoje já na banca de sangue, né, foi destinado mais de 1 milhão, que é a sobra da Câmara de Vereadores. Então, para a construção, inclusive já está erguido o prédio lá. Então, inclusive nós vamos ter que ir a semana que vem, convidar todos os 17 vereadores para fazer uma visita, todos nós lá, para ver aonde que foi empregado o dinheiro e da importância que tem a parceria e a participação da Câmara de Vereador. Nós, enquanto presidente da Câmara de Vereador, queremos aqui fazer o destaque da importância que nós temos sempre trabalhando junto. Um pouco, essa aí seria uma sobra, todos nós economizamos e sobrou para nós ajudar o prefeito a construir dentro do nosso município. Então, 5 milhões, nem comecemos o ano aí praticamente, já doamos 5 milhões para estar hoje as lâmpadas LED, que dá mais segurança dentro do município, que é importante para a nossa comunidade. Nós tínhamos um problema muito sério, nós tínhamos muita reclamação, muitos pedidos, centenas de pedidos dentro da Câmara de Vereador, e de um tempo para cá, depois começaram a botar as LED, e ela diminuiu já esse pedido, mas só para deixar registrado aí a importância que tem a Câmara de Vereador, que nem eu disse, tudo passa pela Câmara de Vereador.